Tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor eu só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Boa tarde, lindo, né? Linda essa canção, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aí. Graças a Deus pela vida de vocês, é lindo, né? E essa letra, ela é tão profunda, né? É tão assim, vem lembrar a gente de quem a gente é. E como filhos de Deus, né? Quem nós somos enquanto filhos de Deus e o que é que Ele fala a nosso respeito. É bem maravilhoso, né? Muito bem, gente. Nós estamos aqui hoje em mais essa live dos Salmos, do livro de Salmos. E hoje a gente vai ter o capítulo 119, que é um capítulo esperado, né? Logo no início alguém perguntou assim pra mim: nossa, como você vai fazer a hora que chegar no 119? Eu falei: não sei, chegar lá a gente vê. E hoje nós chegamos. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir esse salmo, não vamos fazer tudo hoje. Vamos falar hoje do 1. Olá, seja bem-vinda. Paz, querida. Estamos aqui firmes. Firmes, muito firmes, né? Graças a Deus. Então, nós vamos fazer hoje do 1 ao 40. Vamos ler, porque sabe, gente, eu acho que esse salmo ele é muito importante. Ele é um salmo que fala a respeito da palavra de Deus, do testemunho, dos decretos de Deus, né? E então não vale a pena fazer assim tão corrido. Nada vale a pena, né? Mas esse salmo aqui, falando da lei do Senhor, nós precisamos ter essa tranquilidade de poder comentar um pouquinho mais, né, Ivoneide?
Não é verdade? Isso mesmo, é. Eu estou aqui ansiosa, né? Porque eu já tenho me deleitado aqui estudando e vibrando em cima daqui desse salmo. E eu falei, meu Deus, que hora que vai começar isso? Se eu pudesse adiantar esse relógio hoje, eu adiantava para poder logo comentar. Nossa, e é como você falou, né, Su? Nós precisamos ir devagar, né? O próprio salmista, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? Sobre quando o Davi fala sobre isso, né? Da gente ir ouvindo, vendo, meditando, né? Tranquilamente, para que nós possamos juntos todos entender, né? Buscar, né? Essa compreensão mais afinada, assim, sobre o que o salmista quer dizer. É verdade, é verdade. Já que você estava ansiosa, você vai começar então, tá bom? Vamos lá! Olha só, Salmo 119. Na minha Bíblia, ela tem um títulozinho assim, em negrito, dizendo a excelência da lei divina. Olha que coisa linda, que coisa apuradinha. Excelência da lei divina. Olha só, a partir do versículo 1, bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, eu terei que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Aqui até o versículo 8, né, nós podemos ver realmente, né, Davi expondo a excelência, né, da lei divina. Aqui no versículo 4, quando ele diz assim, tu ordenaste para que o cumpramos. Olha que, primeiro eu vou comentar, desculpa, o versículo 2, 119, 2, e o buscam de todo o coração. O salmista, ele não estava falando de uma mera observância externa da lei. Aquela passadinha, aquela olhadinha, não, ele não estava falando sobre isso, né? Buscar de todo o coração, como nós já temos falado muito aqui sobre, né, o que vem do coração, né? Mas ele vai assim no fundo de buscar mesmo, de todo o coração. Então, ele exigia uma obediência originada de uma fé profundamente arraigada no Senhor. Então ele diz, busque de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Anseio para entender, para buscar, né? E tirar aquela coisa refinada da palavra do Senhor. O versículo 4, ele diz, tu ordenaste para que o cumpramos. Deus entrou em um relacionamento de aliança com Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus. Então ele pede que nós cumpramos, né, esses mandamentos. E é um cumprimento assim, isso, livre. Não é aquela coisa ali, ó, na garganta, né? Porque aí tem gente que pega às vezes e fala assim, tô indo para a igreja hoje, eu vou orar. Não, não é assim. É com liberdade, é com amor, né? Ai, hoje eu estou indo para a casa do Senhor, ai, que alegria. Ai, hoje eu estou indo lá para o culto de oração, né? Como eu ouvi de um pastor esses dias, né? Os corajosos estão aqui no culto de oração 6 horas da manhã. Oh, glória! Os corajosos mesmo. Mas com certeza eles vão com uma alegria. Não é aquela coisa, né? Hoje é minha escala. Tem que estar lá, hein? Ai, hoje é meu dia. Não, com liberdade de todo o coração. Né? Então, assim, eu acho que o salmista, eles nos chama para isso. Para nós podermos atingir essa excelência, né, da liberdade de servir ao Senhor, com alegria, com prazer, né? Hoje nós, o Israel de Deus, movidos pela graça, dentro desse relacionamento, que lhe deu a sua lei para que fôssemos obedientes.
Não é nada pesado. Quando nós aprendemos, quando nós nos apaixonamos plenamente por Deus, pelo Senhor, pela obra da salvação, acabou o peso. O peso era antes, gente. Antes a gente tinha peso, né? Agora não, agora é liberdade, é alegria. Se está faltando isso, alguma coisa está acontecendo, né, Su? Agora é liberdade. Ó, as cadeias foram quebradas. Eu sou livre, sabe? Deixa eu observar a lei, porque o Senhor me pediu isso. Senhor, me ensina se eu tiver dificuldade de entender. Se está pesado, me ajuda, não pode ser pesado. Não é verdade? E aí no 5, né, quando ele fala assim, tomara, né? O próprio salmista, ele está dizendo, né? Não pensava de si mesmo como exemplo de obediência perfeita. Ele pede para o próprio Deus, Senhor, tomara. Tomara que eu consiga. O Senhor sabe dos meus defeitos, das minhas dificuldades, mas tomara que eu consiga. Eu vou me esforçar, mas tomara que eu consiga. Tomara que eu, né, caminhe conforme a tua vontade. Lá no versículo 7 também, ele tem mais ou menos uma entonaçãozinha assim, quando ele diz... Peraí, fugiu. Apertou o botão errado. Então ele fala assim, tomara, Senhor, tomara que eu aprenda. Tomara que eu entenda para mim andar assim, em liberdade. Andar tranquilo, né? É isso que eu queria falar até o versículo 8. Fala. Isso que você está falando de não ser pesado, a lei do Senhor não é pesada, de jeito nenhum. Às vezes, o que nos pesa é a religiosidade que nos foi imposta ou que nos é imposta. Né? Aquilo que está pesando, dá uma olhada se não é coisa de religião, porque a lei do Senhor, ela não pesa. A lei do Senhor, ela traz prazer. A gente vai caminhar nesse salmo, nós vamos ler muito isso. O Davi, ele passa isso pra gente, né? Que ele teve essa experiência com a lei do Senhor e ele fala tanto isso. E é um desafio para nós. Quem não faz ainda, você vai ver. Caminhar na lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor. A lei de Deus, ela começa pelo amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Começa por aí. Aí você vai obedecendo aquilo que está dentro desse amor. Então, não é peso mesmo. Jesus veio para tirar o peso. Isaías fala, né, que o jugo foi quebrado. A profecia de Isaías a respeito da vinda do Messias diz que o jugo foi quebrado. Tinha uma canga, era um peso que eles carregavam no ombro, e aquilo foi tirado. Então não é peso. E Jesus falou, né, vinde a mim, porque o meu fardo é leve, suave. Por que é suave? Porque é baseado no amor, né? Então, outra coisa, quando você cumpre, quando você segue a lei de Deus, a palavra de Deus, você tem cura. Você é curado nas suas emoções, a palavra de Deus penetra lá no seu íntimo, ela muda seu pensamento. Você pensava de forma totalmente negativa, agora você começa a pensar diferente, você começa a pensar a partir da palavra de Deus, né? Você vai buscar esse conhecimento de Deus e você vai ficando mais íntimo dele. Gente, tudo isso é uma alegria muito grande, é um prazer muito grande, isso traz cura para a nossa alma, que é a nossa alma, ela anseia por Deus, é o desejo nosso, é estar no jardim do Éden. Então, a palavra do Senhor, ela nos leva, a lei do Senhor, ela nos leva. E lei aqui não é a lei de regras, não é isso, não. É a lei do nosso Deus, essa lei que está baseada no enviar Jesus Cristo, e a partir disso, nós seguimos a Jesus e deixamos que esse amor tome conta do nosso coração. Né? Então, bem-aventurados os que guardam seus testemunhos, que guardam as suas leis. Você quer saber quais são as leis? É só você ler a Bíblia. Começa ali pelo Novo Testamento, que você vai achar bastante coisa, né? Tem bastante coisa nas cartas de Paulo. Como você viver caminhando, né, na lei. E eu quero destacar justamente esse versículo aqui, ó, o 5, que fala de caminho, né? Eu achei muito interessante como ele fala de caminhar na lei. Que meus caminhos sejam estabelecidos para que eu guarde teus estatutos. Então, o salmista, ele vai falando de caminhar nessa lei. Caminhar, andar nisso. E a palavra de Deus diz que o caminho do Senhor é perfeito.
Olha, gente, então que os meus caminhos sejam estabelecidos a partir da tua lei, a partir dos teus estatutos. Por quê? Porque eles são perfeitos. Já pensou a gente andar em perfeição o tempo todo? Oh, glória. É isso que a palavra de Deus traz, é isso que a lei do Senhor traz para nós, perfeição, alegria, né? Verdade. Então, é isso. A Ariana está comentando aqui, ó, como tenho me surpreendido com Davi após começar essas leituras. Eu também tenho me surpreendido. Nossa, Tenho demais. mesmo. E tem textos que parece que eu nunca li, gente. Né? Imagine, já li salmos assim tantas vezes, mas parece que eu nunca tinha lido, né? Muito interessante. Bom, então vamos para o próximo. Versículo 9. Versículo 9. Gente, deixa eu fazer uma observação, tem umas palavrinhas antes aí de cada grupo de 8, não sei se na versão de vocês tem, umas palavrinhas, tá? Aleph, eu não sei como pronuncia, porque é no hebraico, né? Cada uma dessas palavras, é uma letra do alfabeto hebraico. E tem toda uma simbologia, um significado, não vou entrar aqui, né? A gente precisaria pesquisar um pouco melhor, mas é muito interessante. Tem um símbolo, o grupo de versículos, ele segue essa linha, essa simbologia, né? E é um tipo de literatura da época deles, que era usado, essa forma literária, né? Eles colocavam as letras do alfabeto e, a partir disso, ia discorrendo o texto. Amém. Então, vamos para o próximo, né? Vou ler agora do 9. Ah, voltou. Muito bom. Do 9 ao 16 agora, tá? Como o jovem guardará seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Tenho te buscado de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos e teus decretos. Com meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos quanto em todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Olha, deixa eu já fazer o meu comentário. O 13 me chama muito a atenção. Com meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. A boca de Deus fala e nós, com os nossos lábios, falamos aquilo que Deus disse. Essa é a nossa função enquanto profetas nessa terra, né? Enquanto proclamadores da sua palavra. Nesse sentido, né, de ser profeta, é você trazer a palavra de Deus, a palavra que sai da boca dele. Olha o privilégio que nós temos, gente, com os meus lábios. Eu declaro todas as ordenanças da tua boca. O que sair da nossa boca tem que vir da boca de Deus. Vamos prestar atenção para a gente não ficar trazendo coisa da nossa cabeça e muito menos coisas que vêm de fora, coisas que alguém falou, que vem da boca de outras pessoas. O salmista está declarando: eu vou declarar as ordenanças que vêm da tua boca. Ele não está falando, eu vou declarar aqui o que disse o fulano, aquele especialista não sei o quê, o presidente tal, o meu chefe, não. É o que sai da boca de Deus. Então, nós, com os nossos lábios, podemos e devemos proclamar aquilo que sai da boca de Deus. E o 14, mais uma vez, fala do caminho, né? Olha só, alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos. Então, há um caminho na palavra de Deus. Há um caminho nos testemunhos de Deus. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus é a palavra viva. É a palavra encarnada. E ele declarou, eu sou o caminho. Que maravilha, né? Eu achei muito lindo esse enfoque, né, que ele faz do caminho, de caminhar pela palavra. Graças a Deus.
A palavra de Deus deve ser o nosso guia. Dirigidos por ela, jamais seremos confundidos. Estaremos seguros e amparados diante de Deus. Amém. Exato. Graças a Deus. A minha amiga fugiu. Cadê ela? Ô, Su, eu acho que a minha internet não está tão empolgada como eu, não. Ela não está dando conta de te acompanhar, viu? Faça o seu comentário. Olha, eu gostaria de deixar uma ênfase aqui no versículo 15, né? Quando ele diz, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito, né? A importância de nós meditarmos na palavra, na lei do Senhor. A gente tem que entender que a gente não basta, né, aquela leitura superficial, aquela memorização, é muito importante, é muito bom. Porém, requer uma cuidadosa reflexão. Sabe aquela coisa de você ler, aí de repente você até fecha a Bíblia e você fica ali, ó, refletindo, meditando nesta palavra. A gente vê uma observação muito interessante ali no livro de Deuteronômio 6, do 4 ao 9, quando o Senhor diz, né, que ele fala a Israel, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu esforço, ensina a nós passarmos esse conhecimento para os nossos filhos, deitado, andando, caminhando, brincando. Então, não pode existir essa superficialidade. Nós vemos muito hoje em dia essa superficialidade de alguns acerca da palavra do Senhor, que aí quando vem aquelas tempestades, aqueles ventos, o cidadão não aguenta. Entendeu? Por quê? Porque só tem aquela superficialidade. Então, nós precisamos entender, né? Que realmente, como Davi fala aqui, né? Que ele chama, né? Para meditar nos preceitos do Senhor, né? Que as veredas dos teus preceitos, seja por onde eu caminhe. Por quê? Porque ele entende a necessidade. Lá em cima, quando ele chama, né? O que fará o jovem, né? Ele faz uma pergunta para guardar o caminho, e aí ele enfatiza que o único poder que tem para isso é o conhecimento da palavra de Deus. É meditar na palavra do Senhor, é passar de manhã, de tarde, de noite, pensando, você enchendo a sua mente disso, entendeu? Para que você possa entender. Porque senão, dentro da superficialidade, não basta. Não basta e a gente cai, a gente vai ter uma falsa visão do evangelho, da própria palavra de Deus. Por quê? Porque às vezes a gente não se permite, né, estudar profundamente, dar essa oportunidade para Deus fazer esse trabalho na mente da gente, de meditar, de entender, de compreender. E isso precisa ter paz, precisa ter tranquilidade, né? Só passar, todo dia, toda a minha meta de ler, tá. É isso que nós estamos fazendo aqui, né, Su? Nos Salmos, diariamente, né? Que nem você falou, né? Nossa, tem coisas que eu já li tantas vezes e eu não tinha percebido. Você não tinha tirado aquela pérolazinha. E agora, quando você lê um pouquinho mais tranquilo, você fala, olha que pérola, olha que coisa linda. Né? Então, a gente tem que sentir essa necessidade de realmente meditar, né? De realmente buscar esse conhecimento para que a gente possa se manter forte. Fortalecer, e eu tô lembrando, você está falando, essa questão da superficialidade, Jesus explica, né, a parábola do semeador. A palavra de Deus, ela é uma semente, né, ela é semente. E naquela parábola, Jesus fala isso, que parte da semente caiu e... Sim, terrenos que não entrou, né? A terra não era boa, a terra não absorveu a semente, a terra não deu conta de guardar a semente dentro dela para poder germinar. Então, superficialidade, caiu só na superfície e aí foi roubada, né, a palavra, porque não entrou na terra. Quando a palavra não entra no coração da gente, ela é roubada, né? Fica um pouquinho assim, aí vai embora, o vento leva. Verdade. Porque não entrou, não criou raiz, não germinou. A palavra, ela tem que germinar dentro de nós. Ela tem que começar ali o processo todo que a semente tem e até que nasce, né? Verdade. E como ela nasce? Um dos momentos que a palavra nasce é quando a gente precisa. Isso que você falou do momento de dificuldade. Ah, eu tenho a palavra, tá aqui, ó. Nasceu, né? É muito lindo isso. Deus nos deixou a sua palavra.
A recomendação do Senhor é falar da sua palavra com nossos filhos ao deitar, ao levantar e andando pelo caminho. Ou seja, sempre. Ainda hoje eu coloquei isso ali no grupo das mães, né? Que a gente tem essa responsabilidade de falar para os nossos filhos a palavra de Deus. E isso combina com esse versículo que eu destaquei, né? Com os meus lábios, declaro as ordenanças da tua boca. A gente falar para os filhos a palavra de Deus. Falar para os nossos filhos o que sai da boca de Deus. E das maravilhas dele, o que ele fez. Né? Contar para os nossos filhos, contar para os netos, para os amigos, que seja. Então, falar, né, da palavra. E diz lá esse texto, andando pelo caminho, né, ao levantar. Então, a gente tem muitas oportunidades, né, de falar a palavra de Deus. Não podemos perder. Amém, gente? Vocês estão meio quietinhos aí. Coloca aqui os comentários e os corações, hein? Gente, vamos pro próximo grupo de 8, então, a partir do 25. Sua vez agora, querida. Não é 17 agora? Nossa, verdade, pulei. Perdão. 17. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselhos. Né? E aqui Davi, ele cita por 2 vezes, né, falando sobre os testemunhos, né? E com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros, né? Para a gente ver como é importante o testemunho, né? Em cima da palavra, a gente dá o testemunho daquilo que Deus fez, o que Ele é, né? Da bondade, da misericórdia e do amor de Deus. E da mesma forma nós, né? Quando nós damos os nossos testemunhos, nós estamos fazendo o quê? Glorificando a Deus pela bondade, pelo amor, por tudo que Ele faz. Então é muito importante dar testemunho daquilo que o Senhor tem feito e glorificar o nome dEle. Amém? Amém. Que lindo, né? Eu estou olhando aqui o versículo 18, gente. Diz assim, ó. Desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Gente do céu. Com os olhos carnais, os olhos naturais, a gente não consegue enxergar as maravilhas da lei de Deus. A gente não consegue, da palavra dele, dos mandamentos dele. Então, essa tem que ser uma oração nossa, porque a gente vai enxergar isso a partir do Espírito, né? De um olhar espiritual. Por isso que Paulo falou que ele orava para que os olhos do entendimento fossem abertos, né? Oro para que vocês tenham os olhos do coração aberto, do entendimento, entender, não só na mente, mas com o coração também. E aí a gente pode desfrutar, né? A gente pode ver, a gente pode apalpar as maravilhas que tem na lei do Senhor. É muito lindo, né? Ó. Tem mais uma pessoa aqui, ó, que colocou isso, a Ariana. Desvenda os meus olhos. Quantas vezes precisamos porque estamos olhando o que nos falta? Olhando o que falta, olhando o que está errado, olhando o que não deu certo, né? Olhando a tempestade, olhando tanta coisa, quando a gente devia olhar a palavra de Deus. É simples, né? A gente quer fazer outras coisas. Oh, meu Deus. Mas... Não é? É assim, gente. Puxa a nossa orelha, Senhor. Né? Desvendar. Gente, é fazer essa oração, me desvenda os olhos, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E ó, o 19 que ele diz, eu sou peregrino, não escondas de mim os teus mandamentos. Nós estamos numa caminhada e precisamos dos mandamentos do Senhor. Então, essa tem que ser a nossa oração diária, né? Verdade.
Eu Graças a lembrei Deus. daquela passagem, acho que de Eliseu, né? Que ele pede para Deus desvendar os olhos do moço, para que o moço veja as miríades, né? De anjos, de guardiões, de guerreiros, né? Que estavam ali por eles, né? Então, quer dizer, a gente precisa realmente, todo instante, pedir. Eu tinha também frisado esse versículo, né? De desvenda os olhos, eu achei muito profundo isso, né? Que muitas vezes mesmo os nossos olhos estão vendados, né? Quando chega grandes problemas, aflições, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Para a gente não deixar os nossos olhos ficar vendados, mas que nós possamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor, né? No alto, porque é de lá que vem a solução, né? É verdade. É isso aí. Então, gente, vamos. Aqui, ó, o comentário da 25 Bíblia. agora. Precisamos da sabedoria do Espírito Santo para entender o significado do que está escrito. Sabe que esse comentário seu é tão importante, né? Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente tem essa conexão, né? Sabendo que é o Espírito de Deus que nos dá esse entendimento. Esse Espírito que ele está aqui com a gente, dentro de nós, em nós, falando, trazendo significados, ele é o mesmo Espírito que esteve lá instruindo a pessoa para escrever, o autor do livro, que também era uma pessoa como eu e você, né? Uma pessoa que Deus chamou ali, a pessoa escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. É o mesmo Espírito. Então, ele inspirou Sim. lá aquela pessoa quanto tempo atrás, né? Quanto tempo, gente? Há muito tempo. E hoje, É. ele vem nos dar o significado, o mesmo significado e sentido que a pessoa que escreveu teve, né? O escritor teve, ele traz para nós. Olha, é o Espírito Santo, ele comunica para a gente. É muito Glória a Deus. lindo. Eu fico muito emocionada. Muito emocionada. Vamos lá, do 25 ao 32 agora. Sou eu, né? Sim. Minha vida está perto de virar pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me teus decretos. Faz com que eu entenda o caminho dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. Esse versículo está muito linkado, né, com o 18. Assim Sim. meditarei nas tuas maravilhas. Minha alma esvai-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e por teu amor mostra-me tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade, coloquei tuas ordenanças diante de mim. Ó Senhor, eu me apego aos teus testemunhos, que eu não seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando ampliares minha compreensão. Ai, Amém. maravilha, maravilha. Pode dar seu Eu destaque. escolhi aqui o versículo 30, quando ele diz: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Então, novamente, nós falamos sobre um assunto também bem pertinente de todos esses dias, né? Das escolhas, né? Aqui, apesar de toda a situação, de toda a confusão, né? Às vezes dos levantes do inimigo, ele diz que ele escolhi o caminho da fidelidade. Nos nossos tempos hoje está faltando muito isso. As pessoas escolherem, né? Tem um versículo que diz que a gente vai ficar gorjeando, né? Entre um caminho, entre outro caminho, entre um lado, entre outro lado. Não, decida agora. Josué, né, que fala, né? Decida agora para onde você vai. Qual é o caminho que você vai tomar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Tu vai ficar gorjeando entre um caminho, entre outro, o problema é seu. Então ele está dizendo aqui, né? Escolhi o caminho da fidelidade. Nós precisamos escolher o nosso caminho. Decidi-me pelos teus juízos. Nós precisamos deixar tudo para trás e precisamos escolher, precisamos decidir e caminhar, né? Nós vivemos hoje num tempo que as pessoas elas não estão decidindo, elas não estão escolhendo, elas estão com um pezinho cá, um pezinho lá. Nós precisamos decidir, nós precisamos escolher para que nós possamos ter uma vida tranquila, né? Nessas áreas que a gente tantas vezes sofre, né? Mas é uma escolha nossa. Nós temos que nos escolher, temos que nos firmar e temos que caminhar, né?
É esse versículo que eu escolhi. Amém. Eu escolhi também. A Ariana também escolheu o 30 e ela tá falando, Davi sempre toma atitude. Você fez esse comentário, né, Ariana? É verdade, ó. Ele vai falando que ele tá triste, que pede para Deus vivificar e tal, e aí ele toma a atitude de escolher, né? O que é possível ele sempre. Eu também, gente, eu também sublinhei esse versículo aqui, viu? Escolhi o caminho da Glória! Deus está trazendo essa palavra pra gente, né? Que a gente escolhe ser fiel ou não. Em tudo, Sim. né? Com Deus e com as pessoas. Não é? Você escolhe ser fiel. É uma escolha sua. É uma escolha minha. Então, nós escolhemos, ele que escolheu o caminho da fidelidade. E olha como é que você pode ser fiel a Deus. Coloquei as tuas ordenanças diante de mim. Aonde que ele coloca as ordenanças? Diante, na frente. A palavra vai andando, você vai atrás. Não é isso? A gente não segue Jesus? Jesus não é a palavra? É muito lindo. Então, Jesus vai à frente, você vai. A palavra de Deus vai à tua frente. Porque a palavra, ela vai abrindo os caminhos. E ela vai te dando direção para você não errar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não é? É lindo aquele versículo que diz que você ouvirá uma voz atrás, acho que é Isaías, né? Ouvirás uma voz atrás de você, dizendo, este é o caminho. Andai nele. Lindo. Então, nós temos essa palavra que vai adiante de nós e temos o Espírito que também está dizendo, esse é o caminho. Qual o caminho? É o que está aí na frente seu, o que está posto na tua frente. Então, porque o contrário, gente, também é verdadeiro. Se a gente não colocar o caminho de Deus, as ordenanças de Deus na nossa frente, a gente vai colocar outra coisa. Porque a gente sempre vai seguir alguma coisa. A gente sempre vai seguir alguém, sempre vai buscar conselho de alguém, sempre vai. A gente sempre vai por alguma palavra. Os nossos filhos são assim. Então, nós precisamos colocar as ordenanças de Deus, a palavra de Deus, a lei de Deus, a presença dele à nossa frente aqui. E aí a gente vai seguindo. E aí a gente vai ter esse caminho perfeito, né? O caminho dele. Verdade. Precisamos pedir o discernimento para entender, então seguir e obedecer. Isaías 121, ele está falando, obrigada, ele é isso mesmo. Então, sabe que eu estou vendo aqui o relógio? E eu acho que o próximo vai ter que ficar para amanhã. Eita! Né? E a gente amanhã, então, segue do 33. Porque não tem como passar batido, né, gente? A gente precisa fazer um mínimo de comentário, senão... Sim. Né? Enfim. Se depender da gente fica aqui a tarde toda, né? Meu Deus do céu. Verdade. Foi muito bom, foi maravilhoso. Maravilhoso, né? Esse salmo vai, gente, traga mais pessoas, porque as pessoas precisam, né? E a gente precisa dar essa força. Às vezes a pessoa ela tá assim achando que tá tudo bem, gente, e não tá. Se você não tá seguindo a palavra de Deus, se você não tá firme nisso, não tá tudo bem, né? Verdade. É o único caminho. É o único caminho. E quanto mais a gente lê, e essa conversa em grupo, né? O que nós estamos conversando aqui? Sobre Deus, sobre a palavra dele. Jesus é o nosso centro, Jesus é o nosso assunto. Não é um grupo que está conversando de outras coisas, que também são boas, né? Mas, não, aqui o nosso centro é Jesus. Jesus. Aleluia. Estou falando assim, demorou quanto tempo para ser escrito? Demora também para entender. Pois é, verdade, né? Porque a palavra é semente, né, gente? Quanto demora uma semente para virar uma árvore e dar frutos? 10 anos, 15 anos, dependendo. Tem um pé de jaca lá plantado já quase 10, até agora nada. Estou esperando. Eu acho é ano, a gente tem que pensar em ano, né? Não é um dia. Você fala a palavra hoje e amanhã você... Não é assim. Você tem que ir ali, como você disse, né, pastora, no início? Sim. Se você lê, aí você medita, aí você relê, aí você medita de novo. No outro dia você lembra daquele versículo, quem sabe acrescenta mais um que tem semelhança.
E assim vai, Sim, você vai crescendo no verdade. conhecimento de Deus, né? Porque a palavra revela ele, revela quem ele é, a palavra dele, que sai dele, sai da boca dele. Uhum. Então, Uhum. é assim, né? A gente vai entendendo. Ah, é muito Sim, bom estar com vocês, foi viu? ótimo. Foi ótimo, né, querida? Muito obrigada, viu? Por você Foi. estar aqui comigo. Nada. E Tamo obrigada junto. a cada um de vocês que estiveram, que estão aqui. Amanhã a gente volta para seguir com mais um grupo de versículos deste salmo. Então, tenham uma boa tarde, né? Uma excelente tarde. Amanhã a gente retorna. Grande beijo a todos. Tchau, querida. Beijão.